Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6. E nessa aula eu quero falar sobre a regra dos três. Não é regra de três, na matemática é a regra dos três, que basicamente fala que o 3 é um número muito poderoso. É um número que a gente vê em muitas coisas, que fala assim, três pontos que você tem que lembrar, ou, cara, Pai, Filho e Espírito Santo, ou, a história tem começo, meio e fim. A gente separa as coisas em três de um jeito muito intuitivo. A gente se relaciona muito bem com o número 3. E isso, para quem, né, não sei se alguém de vocês gosta de escrever, ou mesmo quem gosta de ler, geralmente o 3 aparece muito em narrativa. Você separa muitas coisas com três grandes acontecimentos, ou com três grandes personagens, ou com três. Enfim, três aparece em muitas situações e a gente se relaciona bem com três. Não tem muita. Se tem muita explicação, eu desconheço, mas a realidade é que as pessoas geralmente lembram das coisas em três. É muito mais fácil lembrar três coisas do que quatro coisas ou cinco coisas. Então, quando você faz uma apresentação, é bem seguro partir do pressuposto de que as pessoas vão lembrar só de três coisas da sua apresentação. Então, sim, a gente tem uma mensagem principal, a gente tem uma ação principal que a gente queira que as pessoas tenham, mas você pode pensar em três principais mensagens. Então, se a gente quer que a pessoa tome uma ação, talvez a gente queira que ela lembre a ação, a gente queira que ela lembre o benefício que ela vai trazer daquilo, ou, sei lá, qual é o principal problema. Então, quais são as três principais mensagens que a gente quer que a pessoa saia daquela apresentação sabendo? Tem alguma informação que é crucial, que eu quero realmente que ela lembre? Então, você vai estruturar muito mais a sua apresentação de um jeito a levar essa pessoa a guardar aqueles três principais tópicos. Agora, de maneira geral, a gente pode usar a regra dos três em várias situações. Por exemplo, digamos que você fez uma. Eu não sei como falar em português, mas é root cause analysis, né? Quando você tenta entender qual foi a causa raiz, talvez? Causa raiz daquele problema. Então, você tem um problema e você faz chama o esqueleto de peixe, né? Que você vai vendo o que causou aquilo. E aí você acha um monte de possíveis problemas, você encontra um monte de coisa. E aí você vai escolher alguns para se aprofundar. Escolha três. Escolha três principais problemas. Por mais que você tenha ali 8, 9, 10 problemas, não aprofunde em todos. E não escolha assim dois. Você pode escolher três. Escolha três. Se você puder usar três, se você puder usar três principais benefícios, ou três principais problemas, ou três principais situações. Usar o número 3 ajuda muito a manter as pessoas não só engajadas, mas elas também lembrando daquilo. Porque, de novo, por alguma razão, a gente lembra melhor das coisas em grupos de três. Então, mesmo o CIPAB que eu expliquei para vocês na aula passada, 2 aulas atrás, eu acho, usa de novo o 3. Eles têm 2 vezes que eles usam o 3. Então, você tem a primeira parte que é da situação. Então, a situação, complicação e implicação é sobre o que é. E aí, proposta, ação e benefício é sobre o que pode ser. E, de novo, a gente está ali em 3, sabe? A gente está sempre falando sobre grupos de 3. Começo, meio e fim. Então, você tem ali a parte inicial, você está tentando manter a atenção das pessoas presas. Você tem o meio, em que você vai embasar tudo aquilo. E você tem o fim, que aí quando você vai concluir, vai chamar as pessoas para agir daquele jeito, você vai recapitular tudo que foi falado e lembrar do que eles podem fazer a partir dali. Você vai estruturar em três. Então, essa aula é mais para lembrar vocês desse poder disso, e principalmente quando vocês estiverem querendo colocar, sei lá, 5 exemplos, de verdade, tentem reduzir para três. As pessoas não vão lembrar dos cinco. E talvez se você coloque os cinco lá, elas ainda assim vão lembrar só de três, mas talvez elas não escolham os três que você escolheria. Então, não só na estrutura, mas também quando você for dar exemplo, quando você for colocar elementos gráficos mesmo no próprio slide, usar em três ajuda muito. Mesmo quando eu expliquei para vocês, né, no módulo 5 sobre quando você vai estruturar a conversa com o seu gestor, o que você fez semana passada, né, que você concluiu, quais são suas prioridades para a próxima semana e outros tópicos a discutir. De novo, três. Três está presente em muitas coisas. E tem muitos estudos sobre apresentação que falam que quando você for apresentar, por exemplo, eu tenho uma apresentação longa, uma apresentação de meia hora, que eu tenho que explicar muita coisa. Você não vai conseguir explicar só 3 pontos, mas você vai dividir a apresentação em 3 principais pontos, e dentro de cada um deles você vai dividir em três. E que isso, por alguma razão, faz com que as pessoas consigam seguir o seu pensamento, elas consigam se manter ali mais atentas, as coisas encerram, quando a pessoa está começando a ficar cansada, você encerra. Então, 3 é um número
que dá muito certo. E por dar muito certo, a gente usa. Beleza, galera? Só queria lembrar vocês disso, lembrar ou falar sobre isso, porque eu não sei todo o embasamento científico que existe por trás disso, eu não sei qual é a psicologia por trás do número 3, mas a verdade é que funciona. Então, se vocês têm muita coisa para apresentar, então, não, eu tenho, sei lá, 3 grandes problemas. Separem 3 grandes problemas e você pode entrar na análise e falar 3, sei lá, subexemplos daquilo. Mas você não vai falar 5, você não vai falar 4, você vai sempre tentar reduzir. Dentro daquele grupo de coisas que você vai falar sobre 3. Passou para o próximo grupo? 3. Beleza? Lembrar, manter isso em mente. O que eu fiz? Zoei.